Notícia urgente da madrugada: Mano Menezes não é mais treinador do Fluminense. Vamos falar tudo para vocês aqui, né? E também saber a opinião dos amigos, o que vocês acham sobre isso. Vamos bater um papo aqui sobre essa notícia que pegou todo mundo desprevenido, né? Então, vamos lá, sou Bruno Oliveira, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Deixa o like de vocês, se inscreva e ative as notificações. O vídeo hoje é rápido, só falando sobre isso, tá? E fiquem ligados. 8 horas hoje tem um Pitaco Live Show onde a gente vai falar e abordar muito mais sobre a demissão de Mano Menezes, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando que a notícia ela saiu de madrugada, né? E aí eu vou botar na tela para vocês a nota oficial do Fluminense comunicando sobre a decisão da demissão do Mano. O Fluminense FC informa que Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Sidney Lobo, Thiago Kozlowski e o preparador físico Flávio Oliveira. Flávio Oliveira tinha acabado de chegar, né? Que estava, acho que há um mês no Fluminense. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico permanente Marcão assume de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o OC Caldas, na próxima terça-feira na Colômbia, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Beleza? Então vamos lá. Eu quero já estava na hora, né, gente? Já estava na hora, a gente já vem falando isso há muito tempo. Ano passado o Mano fez o que tinha que ser feito, né? Mesmo assim, com um time muito superior a outros times patéticos, o Fluminense conseguiu deixar ponto pelo caminho. Então, ele fez o que tinha que fazer. O trabalho do Mano foi aquele do ano passado. Ponto. Não era para ter começado o ano. Mas falando na parte lógica, foi justo ele ter começado? Ok, foi justo ele ter começado. Fez trabalho sujo, tirou o Fluminense do rebaixamento, né? Ia começar o ano com um elenco que ele já conhecia, que já estava ali com ele já quase um ano, né? E que ele poderia trabalhar do zero, poderia indicar jogadores da confiança dele. E a gente viu que o Fluminense em momento nenhum existiu. Em momento nenhum de 2025 o Fluminense existiu. E cada período que passava era uma desculpa diferente. Era início de temporada, era jogador lesionado, cada hora tinha um negócio. Só que a gente vê vários times jogando bola no mesmo momento do Fluminense. Enquanto isso, o Fluminense está parado. Né? E aí, eu já venho falando isso aqui para vocês desde antes do jogo da final contra o Flamengo. Eu falei, o ano começa agora. O ano começa agora. Antes daquilo ali, não dá para considerar nada. Não dá para considerar se o Fluminense goleou, ou quem o Fluminense goleou, quem o Fluminense perdeu, porque tinha desculpa de pré-temporada, de início ainda. Ali começou o ano. E a partir do momento que se começa o ano, o Fluminense toma 3 porradas, sendo engolido. 2 para o Flamengo e uma para o Fortaleza. Vamos falar a verdade? Eram jogos, ok, perdíveis. Se você for considerar, o Flamengo talvez hoje o melhor time do Brasil, né? E o Fortaleza, jogando fora de casa, tem essa desculpa. O Fortaleza é um time muito forte, mesmo que não viesse em boa fase. Mas o Fluminense foi engolido nesses 3 jogos. O Fluminense não conseguiu competir. Foram 3 jogos praticamente que o Fluminense não finalizou no gol. Os goleiros, o Rossi e o João Ricardo ontem, não fizeram uma defesa, pô. Então, assim, isso não é postura de um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores da América. Isso não é a postura de um time do tamanho do Fluminense. Então a demissão ela é completamente acertada. E num momento que ainda dá tempo de você, de repente, sonhar com o restante do ano. E não deixar para acontecer igual aconteceu com o Diniz ano passado, quando o campeonato já estava num momento muito difícil. O Fluminense muito lá embaixo, né? Mas esse é meu ponto de vista sobre a demissão, tá? O Fluminense não tinha nada, gente. O Fluminense não tinha jogada ensaiada. O Fluminense não tinha disposição dos seus jogadores. Ah, Bruno, mas aí era dos jogadores. Porra, será? Todos eles mortos em campo? Todos. O Fluminense não tinha um comprometimento tático. O Fluminense não tinha uma boa formação em campo, uma boa formação tática, na disposição dos seus jogadores dentro de campo, no posicionamento. A gente sempre viu o Fluminense sendo engolido na defesa, e no ataque a gente chegava muitas das vezes com um jogador na área.
Ontem no jogo contra o Fortaleza teve um lance para mim que foi emblemático. A gente fica 2 minutos com a bola, roda, a bola para do lado direito com o Ares e ele cruza na área para o Cano. Só que nesse momento que ele cruza na área para o Cano, tinham 8 defensores do Fortaleza dentro da área. Esse é o Fluminense. Esse era o Fluminense de Mano Menezes. No momento que aonde apertava, era a bola nas laterais de cruzamento para a área. Não era nem cruzamento da linha de fundo. Que o cruzamento da linha de fundo, na teoria, você está cruzando de frente para trás. Então você não facilita tanto a defesa. Agora, quando você cruza da intermediária, ou então da risca ali do início da grande área, você está pegando a defesa de frente. O Fluminense não tinha nada. Não tem nada que a gente possa observar que o Fluminense evoluiu ou que tinha de positivo com o Mano Menezes, tá? Então vamos lá. Dito isso, vamos agora para algumas considerações, tá? Quem será o novo treinador do Fluminense? Até complementando sobre o Mano, eu já vinha falando nas nossas lives de sábado, quem acompanha a gente aqui sabe, eu já estava dando algumas dicas, né? Desde o início do ano, tá, gente? Eu estava dando algumas dicas. O elenco já estava, nunca aceitou o trabalho do Mano de uma maneira 100%. Nunca. Até chegar ao ponto de que as lideranças do elenco foram ao Mário para poder questionar sobre os métodos de trabalho do Mano. Os atletas estavam insatisfeitos porque o Mano treinava pouco. Beleza? Treinava muito pouco. Muitas das coisas que normalmente se via no futebol, por exemplo, um vídeo de pós-jogo, que é normal entre os treinadores, o Mano não fazia. Treinamentos obsoletos, uma série de fatores, tá? E eu já venho falando, Bruno, mas por que só agora? Não, só agora não, eu já estou falando isso já tem algum tempo. Só que aí aqueles jogos que o Fluminense goleou, deu uma sobrevida ao Mano, né? Então, os atletas já não compravam a ideia do Mano já tinha algum tempo. E aí você tem o fato de ter batido de frente com vários medalhões. O Felipe Melo, em si, ele nem causou tanta comoção no elenco. Mas o Marcelo causou. E aí completa no jogo de ontem, né? Atrapalhada total. Ele treina com uma escalação, começa com outra. Ele treinou com Lima, começou com Serna, sacrifica o Serna, com 13 minutos de jogo ele tira. Aquilo ali foi muito mal visto, né? Deixou o jogador muito incomodado, e os companheiros de elenco também, porque os jogadores eles compram a briga dos seus companheiros, tá? Os jogadores eles compram a briga dos seus companheiros. Então, mesmo o Mano tendo se desculpado, aquilo também pegou muito mal no elenco. E a discussão com o Thiago Silva também pesou muito. Eles tiveram a discussão ainda no campo, e essa discussão foi prolongada pro vestiário, né? Então, gente, é uma série de fatores. E quando os jogadores não querem, o treinador não fica. E isso foi única e exclusivamente uma demissão feita pelos jogadores. Não foi pelo Mário. Se a gente for lembrar no passado, até que ponto o Diniz ficou jogando nada? O Fluminense não jogava nada há meses. O Fluminense não finalizava gol há meses. E o Diniz foi até onde deu. Então, eu acho que foi uma série de fatores, né? O elenco não queria, as principais lideranças já estavam ali contra o trabalho do Mano. E, para completar, uma pressão muito grande da torcida. Bruno, pressão da torcida não faz resultado. Faz, amigos. Faz. A gente acha que não faz. Quando você tem todas as redes sociais, todos os canais de YouTube criticando, você pode ter certeza que nenhuma diretoria vai bater de frente com isso. Nenhuma diretoria vai bater de frente porque ela não é maluca. Tá? Então, agora vamos lá. Vamos falar agora dos possíveis nomes. Lembrando que quem assume o Fluminense agora é o Marcão. Pelo menos nos próximos jogos aí, o Marcão vai assumir o Fluminense, estrear lá em Manizales contra o Once Caldas, né? Lá na altitude. Mas vamos lá. Nomes.
O Globo Esporte, inclusive, o GE até fez uma enquete, né? A gente sabe que o GE é uma linha meio que auxiliar da diretoria do Fluminense. Então, às vezes, a diretoria do Fluminense quer uma resposta, ela manda para o GE. E aí o GE faz essas enquetes para poder saber, para a gestão do Fluminense ter esse termômetro de como está pensando a torcida do Fluminense, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre nomes, beleza? Eu começo desconsiderando os nomes estrangeiros. Eu já começo desconsiderando. Talvez os nomes que eu pudesse considerar deles seria o Vojvoda, o Luiz Castro. Porque são nomes que já estão ou já passaram pelo futebol brasileiro. O Vojvoda está no Fortaleza, estava mal, balançando, mas a vitória de ontem vai garantir, com certeza, o Vojvoda até o final do ano, pelo menos no Fortaleza, tá? Mas o próprio Mário já tinha falado sobre esses nomes. E o Luiz Castro, que fez um trabalho no Botafogo, então, na teoria, treinador gringo, quando passa no Brasil, ele não é mais gringo, né? Porque aí o Mário já conhece. Porque ele só conhece treinador daqui. Fora daqui, ele não conhece. Mas eu não acredito. Vojvoda, para mim, é impossível, né? Ele tem um projeto no Fortaleza, não se cogita a saída do Vojvoda. E o Luiz Castro tem um salário muito alto, né? A comissão técnica aí do Luiz Castro custa 2 milhões de reais por mês. Então, eu não acredito que isso aconteceria agora, tá? Vamos aos nomes dos brasileiros. A gente tem o Odair, que a gente sabe que é um amigo e um sonho antigo do Mário. Inclusive, antes do Mano assumir, era entre o Mano e o Odair, e quem decidiu pelo Mano foi o Fred. E alguns jogadores veteranos do Fluminense, algumas lideranças, decidiram pelo Mano. Então, o Odair, naquele momento, foi preterido. O Odair, teoricamente, seria o favorito, inclusive por estar desempregado. Tá? E essa diretoria do Fluminense entende que naquele momento que o Odair assumiu o Fluminense, ele tinha um material humano muito ruim. E ele conseguiu fazer o Fluminense ficar numa colocação digna no Brasileiro, mesmo tendo caído de maneira ridícula nas Copas para Atlético Goianiense e União La Calera. E o Odair não foi demitido, né? Então a gente sabe que o Odair é um nome fortíssimo para assumir o Fluminense. O que teria contra o Odair? A rejeição de parte da torcida. E eu acho que o Mário ele não vai correr risco de ter parte de rejeição da torcida nesse momento, principalmente considerando que, além de ser ano eleitoral, é um ano onde ele está definindo a venda do Fluminense para colocação dele como CEO do clube e perpetuação do Mário no poder do Fluminense Futebol Clube. Tá? Então, talvez isso pese contra o Odair. Outros nomes, Fernando Diniz. Fernando Diniz ainda tem muitos fãs, né? Inclusive o próprio Mário. Inclusive os jogadores. Inclusive, o Mário já deu algumas deixas de que provavelmente se encontrarão no futuro. E ainda tem a história do Diniz no Fluminense, dos anos de 22, 23 e 22 e 23, né? 24 foi derradeiro ali para a saída dele. Mas talvez o Diniz caia na mesma seara do Odair, a rejeição de parte da torcida. E como eu falei, eu acho que o Mário não vai buscar rejeição de torcida nesse momento. Tá? E aí eu acho que entram mais 3 nomes. Renato Gaúcho. Isso nomes falados pela torcida, levantados pelo GE, tá, gente? Não estou falando que são nomes prováveis, não. Renato Gaúcho é um nome tem uma aprovação por parte da torcida, mas o Renato Gaúcho nunca foi nem sondado no Fluminense na gestão Mário, né? A gente sabe da amizade que o Renato tem com o Celso. Eu não sei até que ponto isso pode influenciar, mas eu não acredito no Renato. Eu não acredito no Renato. Renato também está desempregado, né? Eu não sei se o Mário deixaria o ego de lado, as convicções dele de lado, para ir atrás do Renato nesse momento.
Sem contar que o Renato é um treinador também muito caro. É um treinador de 1,5 milhão por mês. E aí a gente tem Tite. Tite, que foi treinador da seleção brasileira há muito tempo, né? Inclusive o melhor treinador da seleção brasileira dos últimos anos. Treinou o Flamengo, não foi bem, mesmo com um elenco recheado lá. Mas eu acho que poderia dar um equilíbrio ao Fluminense. É um técnico de grife, é um técnico pomposo e da escola gaúcha, que é uma escola que o Mário curte demais. Mário e o Johnny curtem demais. É só a gente analisar todo esse período do Fluminense com o Mário e o Johnny. A gente teve o Odair, a gente teve o Roger, né? A gente teve o Mano. Então, essa escola gaúcha agrada muito ao Mário e ao Angione. E é um técnico, porra, respeitoso, né? Não é um técnico qualquer. E sendo bem sincero, talvez seria a minha opção. Isso considerando esses nomes citados, tá, gente? Eu canso de falar aqui que o meu nome para treinador do Fluminense seria um nome gringo. Eu acho que o Fluminense precisa principalmente mudar a mentalidade. Mentalidade. Sair desse comum que a gente tem no futebol brasileiro. O treinador brasileiro acabou. Mas dentre esses nomes, minha opção seria o Tite. Tá? E vamos ao último nome, para mim, chamado Dorival Júnior. E aí eu vou explicar um ponto de vista meu do porquê que eu acho que o Dorival vai ser o plano A do Fluminense. Do Mário Bittencourt, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu não acredito em coincidências. O Dorival acabou de ser demitido da seleção brasileira e o Mano é demitido do Fluminense, se a gente for considerar os jogos válidos, por 3 jogos. Gente, a gente sabe que o Mário não demite treinador com 3 jogos. 2 jogos pro Flamengo e um jogo pro Fortaleza. A gente sabe que o Mário não é esse tipo de presidente. Não é. Nunca foi. Por que ele mudaria agora? Então, demitiu justamente nesse momento. Por quê? Ah, mas o time não jogou bola, Bruno. Quantos jogos o Fluminense não jogou bola com o próprio Mano, com o Diniz? E nem por isso teve demissão. Então, esse é o primeiro ponto para mim. Segundo, o Mário esteve na seleção por 2 semanas, gente. 2 semanas. Então, pode ter havido uma aproximação com o Dorival. Tá? O Mário gosta, a gente sabe que o Mário gosta de bajular as pessoas ligadas ao futebol. Treinadores, jogadores, dirigentes. O Mário gosta dessa merda. Então, teve essas 2 semanas de Mário na seleção brasileira. Tá? Outro ponto, Dorival está desempregado. E o Dorival, hoje, ele não tem mercado. Por que ele não tem mercado? Porque ele é ruim? Não. Porque todos os grandes clubes estão empregados. Todos. O Cruzeiro tem treinador, o Atlético Mineiro tem treinador, o Corinthians tem treinador, o Palmeiras tem treinador, o Santos tem treinador, Grêmio, Internacional, Botafogo, Flamengo tem treinador. O Vasco também tem treinador, né? Por mais que seja o Carinho. Qual seria a grande ameaça ou talvez o grande nome para o Dorival nesse momento? Serão 2, Fluminense e São Paulo. Ah, Bruno, mas São Paulo tem um Zubeldia. O Zubeldia, ele é extremamente odiado pela torcida do São Paulo e pelos jogadores do São Paulo. O Zubeldia, ele trabalha no São Paulo na corda bamba a todo momento. E ontem empatou com o Sport. Então, meus amigos, e a gente sabe que o Dorival é o sonho do São Paulo. Então, hoje, o Dorival é o nome do São Paulo. Só que o São Paulo ainda tem esse técnico. Então, precisaria demitir o Zubeldia. Então, talvez por isso essa pressa do Fluminense em mandar o Mano embora. Para tentar negociar com o Dorival. Isso são suposições, tá, gente? Não tem nada concreto. Só do Zubeldia não é fato. Isso é fato. Mas esse ponto que eu estou tentando trazer aqui é como o cenário todo se encaixa para o nome do Dorival. Isso aí é justamente para a gente entender o caso.
Tá? Não significa que o Dorival vai ser o plano A. Então, aí vamos lá, outra coisa. O Dorival. Ah, Bruno, mas o Dorival já recusou o Fluminense várias vezes. É outro momento, gente. É outro momento. E quando você. A gente, como eu falei, teve a aproximação do Mário lá na CBF. Quando você bota dinheiro na mesa, meu amigo, esquece, não tem essa. Entendeu? A gente teve o lance do Thiago Silva também. O Thiago Silva, ele recebe uma ligação do Dorival para saber se o Thiago estaria apto, estaria bem fisicamente. O Dorival provavelmente convocaria ele para a seleção. E o Thiago fala isso. Né? Ou seja, então o Dorival, ele teria ali o aval de um dos líderes do elenco, talvez o maior líder do elenco do Fluminense, que seria o Thiago Silva. Por mais que outro nome que eu já citei também teria isso de uma maneira muito forte, que é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho e o Thiago Silva têm essa proximidade, eles são amigos. Então, isso também poderia pesar para o lado do Renato, né? Mas o Dorival, ele tá bem com o Thiago. E teria o aval do Thiago para assumir o Fluminense. Tá? E a gente sabe que o Thiago hoje, ele tem, de certa forma, a chave ali do Fluminense. A gente tem que falar essa verdade. Ele tem hoje uma voz muito forte, muito imponente no Fluminense. Tá? E aí, por isso que eu acredito que o Dorival seria o plano A do Fluminense. Significa que vai fechar? Não. O Dorival pode querer descansar agora, nesse momento pós-seleção, vai ganhar uma boa multa lá, né? Pode não querer assumir nenhum clube agora, ainda mais início de brasileiro, e aí a gente pularia o Dorival, mas nada me tira da cabeça que ele é o plano A. Sem contar que a gente já fez um vídeo ontem falando sobre isso, né? Que a diretoria do Fluminense já observado, já tinha mandado intermediário, inclusive, para conversar com o Dorival. Notícia trazida pelo Paulo Brito, e que a gente repercutiu aqui, né? Então é isso. Fluminense, sem técnico no momento, com o Marcão, com início de Sul-Americana na porta e continuação do Campeonato Brasileiro também no início. Então deixa nos comentários aí o que vocês acham. Estava na hora mesmo do Mano sair. Qual seria o treinador de vocês ideal? Qual seria o treinador do Fluminense de vocês, né? Coloca nos comentários aí pra gente bater um papo aí ao longo do dia e fiquem ligados mais uma vez, 8 horas da noite, Pitaco Live Show, falando muito sobre demissão de Mano Menezes. Valeu? Grande abraço, fiquem bem e até a próxima.